Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano e eu quero estar contando aqui um sonho que o Senhor Deus me deu. Eu acredito que tem a ver com a grande tribulação. É um sonho pequeno, rápido, curto, mas tem uma relevância muito grande. Eu estou consentindo que eu tenho que estar compartilhando aqui esse sonho com todos. Então, eu sonhei que eu via uma igreja comum, uma igreja quase vazia. Tinha no máximo ali 3 pessoas dentro. Eu vi um senhor na porta, uma senhora sentada do lado direito e um outro senhor sentado do lado esquerdo. Então eu consegui ver no máximo 3 pessoas dentro da igreja. Parecia ser uma igreja católica por conta daqueles bancos de madeira que tem dentro da igreja católica. A igreja ela estava um pouco escura e ela tinha uma energia muito pesada. A igreja ela tinha uma energia muito forte, muito ruim, tanto é que dentro do sonho eu fiquei mal por conta da energia por conta da energia pesada dentro da igreja. E agora vem a pior parte. E deu para ver que em todos os bancos havia um olho de Horus no meio do banco. Então, dentro do sonho foi me mostrado tipo uma filmagem, filmando a igreja toda e todos os bancos. E sabe aqueles bancos da igreja católica, aqueles bancos compridos de madeira? Então, no meio do banco tinha um olho de Horus. E esse olho de Horus é adorado pelos satanistas, é também conhecido como o olho que tudo vê, o olho de Satanás. Eu fiquei tão assustado dentro do sonho que o meu coração começou a bater um pouco forte. E eu acordei e o sonho acabou. Foi rápido. E o que eu entendi é que vem aí o arrebatamento da igreja e depois do arrebatamento começa a grande tribulação. E dentro da grande tribulação as igrejas vão continuar existindo. Só que não vai ser a igreja de Deus. Porque o que deu ali para me entender é que a igreja escura significa que o mundo estará em trevas. Então eu acredito que o arrebatamento já tenha acontecido e o mundo todo estará em trevas. Por isso que a igreja estava um pouco escura. E o fato da igreja, aquele ambiente ter aquela energia tão forte, eu entendi que aquilo ali significa que o Espírito Santo não estará mais na Terra. Então as igrejas vão ser todas cheias de espíritos opressores, aqueles espíritos que deixam o ambiente bem carregado. E o olho de Horus significa que o próprio espírito de Satanás vai estar dentro da igreja recebendo adoração para ele. Então foi isso o que eu entendi, foi um sonho muito curto e eu fiquei com esse sonho na minha cabeça e estou consentindo que eu tenho que estar contando aqui para todo mundo. Então na grande tribulação as igrejas vão continuar sim existindo, mas serão todas também unificadas, pois será imposto o ecumenismo e Deus ele abomina o ecumenismo. E coincidentemente ou não, no Chile, algumas igrejas elas foram incendiadas. A igreja de Assunção, na Praça Itália, em Santiago, ela foi completamente destruída. Tem até uma foto de uma moça que ela participou do incêndio, ela colocou fogo na igreja, e depois que ela colocou fogo na igreja, ela levantou as 2 mãos para o alto, fez o sinal da mão chifrada e comemorou. Esse sinal da mão chifrada, ele é um louvor ao diabo. Então dá para entender aqui facilmente que ela está sob o poder do maligno e que a igreja hoje ela incomoda muito a essas pessoas que infelizmente são crias do demônio. O próprio Bolsonaro ele disse que denunciou na ONU a perseguição aos cristãos que tem acontecido ao redor do mundo todo. Apesar de ter sido uma boa atitude do presidente, todos nós sabemos que isso não vai dar em nada, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos nas aflições daqueles dias. E o presságio do fim, irmãos, é isso mesmo. A gente vai ver coisas assustadoras no mundo todo. Se já está difícil hoje, imagine então na grande tribulação, o que a gente vai ver. A gente vai ver corpos estirados no chão. Vai ser daí para baixo. Atualmente, assistimos tensões de guerras entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente depois que os Estados Unidos e a Rússia abandonaram o Tratado de Controle de Armas Nucleares. Então, esses 2 países passaram a desenvolver novos tipos de armas nucleares, bombas e o pior de tudo, eles ampliaram a possibilidade de usar essas armas e bombas se lhe convir. Aqui cheira a guerra, porque, presta atenção, eles saem do Tratado de Controle de Armas Nucleares. Então, esses 2 países, Estados Unidos e Rússia, começam a desenvolver novas armas e bombas. E eles ainda abrem esse precedente.
Se eles tiver que usar, eles vão usar. Ou seja, se tiver que atacar país, vai atacar. Se tiver que guerrear, vai guerrear. Se tiver que tacar bomba, vai tacar bomba. Então aqui cheira a possibilidade de uma terceira guerra mundial. A Rússia e os Estados Unidos, eles não se dão bem desde a Guerra Fria, em 1947. E foi nesse período, entre 1947 e 1948, que Israel, que é a figueira, brotou. E quando Israel, que é a figueira, ela brota, o mundo todo, ele entra na última geração, onde Cristo fala que haveria guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra a nação. Então aqui bate um pouco essa questão de datas. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, está escrito: Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aqui, Cristo está falando sobre o fim, quando um discípulo pergunta para ele quais são os eventos que vão acontecer e que marcaria o fim. Aí então Cristo fala que haveria guerras, rumores de guerras e nação se levantando contra a nação. E eu vi um vídeo onde fizeram ali um estudo e dizem que se os Estados Unidos e a guerra, os Estados Unidos e a Rússia, eles guerrearem dentro de 1 a 2 horas, seria mais ou menos 34 milhões de mortos e 57 milhões de feridos. Então, se essas duas maiores potências, Estados Unidos e Rússia, guerrear, eles têm a possibilidade de destruir metade da população do mundo todo, de matar muitas pessoas, porque é 34 milhões de mortos, só que 34 milhões de mortos em apenas 1 hora. Então, a gente tem que se atentar a isso aqui. Parece que Cristo está falando quando ele fala nação se levantando contra nação, guerras, rumores de guerra, parece que ele está falando aqui entre Rússia e Estados Unidos. A irmã Flávia Caires, ela recebeu de Deus que o anticristo ele vai se levantar. Ou seja, vai começar ali o governo do anticristo. Eu não sei se as pessoas se lembram, mas em 2013, quando o Papa Bento ele renunciou, caiu um raio no Vaticano. E muitos irmãos lembraram de Lucas capítulo 10, versículo 18, deram a entender, porque Cristo ele fala que ele viu Satanás caindo na terra como um raio. E isso aconteceu em 2013, quando o Papa Bento renunciou. E tem muitos irmãos também que já receberam em sonhos que Satanás ele já está na terra, ele só está esperando o momento certo do governo dele começar. Já a irmã Eva Oliveira, ela recebeu do Espírito Santo depois de um período de oração que em novembro, agora, terá um dia de vários acontecimentos. Então aqui eu quero deixar minha opinião. Esses vários acontecimentos ele pode ser a Terceira Guerra Mundial, terremoto mundial, e esse terremoto mundial ele traz o arrebatamento da igreja. E cabe lembrar que temos também a revista americana, The Economist, que também acredita numa guerra agora para o mês de novembro. Então esse mês de novembro aqui pode estar acontecendo uma guerra e pode ser entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos e a Rússia eles estão desenvolvendo planos para asteroides que estão chegando aqui na Terra. Eu mostrei aqui já umas 3 vezes que tem um calendário Illuminati que existe desde o começo do ano, que mostra um asteroide atingindo a Terra agora em 2020. Então pode ser que em novembro aconteça a guerra, e em dezembro caia esse asteroide, enfim, cause ali um terremoto mundial. Então a igreja ela tem que ficar esperta entre o mês de novembro e dezembro. Quando eu recebo esses sonhos de Deus falando sobre a igreja que vai assistir na grande tribulação, eu acabo acompanhando também muitos vídeos, consinto no meu coração que falta muito pouco para a igreja sair aqui da terra. Eu faço a minha oração, e o que eu acho mais bonito no Senhor Deus é que quando eu vou abrir a Bíblia, ainda de joelhos, depois da oração, o Senhor Deus ele sempre me consola com algum salmo, com alguma palavra. E eu abri a Bíblia, caiu aqui no Salmo 34, onde o título é O Cuidado de Deus pelos Aflitos. Aí no versículo 4 está escrito assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Já no versículo 6 e 7 está escrito assim: Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então aqui, irmãos, é bem claro que, olha só que coincidência, nós estamos nas aflições daqueles dias, que são guerras, rumores de guerras, e no Salmo 34 fala do cuidado que Deus tem pelos aflitos, ou seja, que vive em aflição.
Então a Bíblia ela é bem clara que o Senhor Deus ele vai cuidar dos seus, tanto na pré-tribulação quanto na tribulação, do qual eu acredito que a igreja não vai passar. Amém? Então, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.